Vocês perceberam pela questão anterior que não há dificuldade, né? Quando você realmente aprende, é muito fácil aplicar aquilo que você aprendeu. É só ficar tranquilo, sem alvoroço e aplicar a técnica. Me perguntaram sobre isso, eu queria dizer agora. Ah, professor, por que o senhor não ensina aí a técnica do livro? Em verdade, no livro eu aprimoro a técnica. A técnica é a mesma, ela só dá uma aprimorada, né? Observem, esta questão, a questão 4 que a gente propôs aqui, uma turma de alunos, questão interessante da FCC, uma turma de alunos de um curso de Direito reuniu-se em um restaurante para um jantar de confraternização e coube a Francisco receber de cada um a quantia a ser paga pela participação. Desconfiado que Augusto, Berenice e Carlota não tinham pago as suas respectivas partes, Francisco conversou com os três e obteve os seguintes depoimentos. Nós temos aqui então 3 depoimentos. Nós temos o depoimento de Augusto, o de Berenice e o de Carlota. Depoimento de Augusto: Berenice não pagou e Carlota pagou. Depoimento de Berenice: se Carlota pagou, então Augusto também pagou. E o depoimento de Carlota: eu paguei, mas sei que pelo menos um dos dois outros não pagou. Aí eu transcrevi para vocês aqui. Se bem que, pelo visto aqui, a gente não vai nem precisar analisar o depoimento de Carlota, né? Vamos terminar antes. Eu paguei e, lembra do mas? E pelo menos um dos dois outros não pagou. Ok. Pessoal, a primeira coisa que você deve fazer quando pega uma questão dessa é verificar se o autor deu a você alguma pista. Nós vamos trabalhar aqui no início com questões onde o autor dá uma pista. Essas são as questões mais fáceis. A anterior, por exemplo, quando o autor disse pra gente a afirmação P é falsa, ele já disse que é falsa, e a gente tinha lá a afirmação P continha o quê? A ou B. Aí a gente já percebeu, puxa, se trata de uma disjunção e o autor me diz que ela é falsa, logo ambas serão falsas. E aí a gente saiu aplicando, né? Nem sempre vai ser essa maravilha. Já tinha gente alegre aqui, puxa professor, desse jeito aí eu não vou precisar nem vir nas demais aulas, nos demais encontros. Não é bem assim. Isso é só o começo, né? Devagarinho, para não machucar, mas logo depois vem algo pior. Ok, então no início a gente vai ver questões onde há pistas. Essa também é uma pista importante. Depois passaremos a trabalhar com questões onde o autor não deixa qualquer pista. Você precisa, com a técnica de raciocínio lógico, argumentativo, você precisa trabalhar, encontrar um caminho, né? Por enquanto, a gente trabalha com questões com pista. E vamos ver qual é a pista que ele nos dá? Observem. O autor diz: considerando que os três falaram a verdade, é correto afirmar que... Considerando que os três falaram a verdade. Gente, se ele me diz que os três falaram a verdade, quem sou eu para duvidar dele? Não posso duvidar dele. Eu simplesmente vou atribuir como verdadeira, eu vou entender como verdadeira todas as proposições compostas ou simples que houverem aqui. Por exemplo, Augusto disse o quê? Berenice não pagou e Carlota pagou. Então tudo isto aqui ele me disse que é o quê? Verdadeiro. Aí eu faça isso. Use essa técnica, pelo menos durante o aprendizado, né? Pode fazer isso sim. Você circula toda a proposição composta, até para você entender que você deverá analisar toda a proposição em conjunto. Já falamos isso no início, né? No nosso primeiro encontro. Berenice, tudo que Berenice disse aqui, a gente vai entender também como sendo verdade. E tudo que Carlota falou, a gente vai entender também como sendo verdade. Ok. Na verdade, precisaremos só do que disse Augusto e Berenice. Eu gostaria de, antes de começar a análise de cada proposição composta, dizer uma coisa. Essas questões, quando se está aprendendo, se pensa que tratam-se de questões enormes e que na prova, na hora do concurso, não vai dar para responder, vai ficar difícil. Não é bem assim. Em geral, as bancas, elas trabalham as questões, mesmo questões que pareçam grandes, elas têm alguns simplificadores. Basta
ao candidato descobrir quais são esses simplificadores. Aqui, por exemplo, eu escrevi o nome por extenso de cada um deles por uma questão didática, mas não havia necessidade. Observem que Augusto começa com A, Berenice começa com B e Carlota começa com C. ABC. Bastaria eu colocar aqui, ó, D não pagou e C pagou. Se C pagou, então A também pagou. Eu paguei. Tá entendendo? Então você poder colocar A, B e C. Foi uma simplificação que a FCC colocou aqui e que o candidato mais esperto ou o candidato melhor preparado, né? É o que acontece. Ele vai sacar, ele vai entender isso aqui. Ok, gente, a afirmação do Augusto então é verdadeira. Na verdade, todas elas são verdadeiras. Agora basta você fazer aquela perguntinha. Você vai observar a proposição composta, que é a afirmação de Augusto, e fazer a seguinte perguntinha. Que tipo de conectivo eu tenho ali? E ao fazer essa perguntinha, a resposta será, eu tenho aqui o quê? Uma conjunção. Eu tenho uma conjunção, claro. Berenice não pagou e Carlota pagou. Gente, olha, se eu tenho uma conjunção, e nós já sabemos que a conjunção, ela somente será verdadeira, pela tabela verdade que estudamos, ela somente será verdadeira numa situação. Qual é? Exatamente, quando ambas as suas proposições simples forem verdadeiras. Então eu tenho aqui, ó, Berenice não pagou. É a primeira proposição simples. Carlota pagou é a segunda proposição simples. Elas estão ligadas pelo conectivozinho e. Logo, trata-se de uma conjunção. E o autor me disse que tudo é verdade. Se tudo é verdade, é porque a primeira é verdadeira. Então, Berenice não pagou é verdade. E a segunda também é verdadeira. Carlota pagou é verdade. Eu posso, inclusive, já adiantar colocando aqui as minhas certezas. Vamos lá? Posso pôr aqui as minhas certezas. Minha primeira certeza, Berenice não pagou. Vou pôr apenas a letra B, tá? Berenice não pagou. Esta é minha primeira certeza. Não, você não é obrigado a escrever isso aqui, obviamente, né, gente? Isso aqui é um rascunho. Na prova você vai dar respostas objetivas. Mas por uma questão didática, eu prefiro que vocês, por enquanto, vão escrevendo aí estas certezas. Então a primeira certeza, Berenice não pagou. A segunda certeza, eu também extraio daqui, Carlota pagou. Isso também é verdade. Então C pagou. C pagou. É a minha segunda certeza. Agora observe. Vamos analisar agora a segunda proposição composta, que é a fala da Berenice. O que disse a Berenice? Berenice disse assim: se Carlota pagou, então Augusto também pagou. E eu vou ter que tomar tudo isso como verdade, porque o autor já me disse que todas essas pessoas disseram a verdade. Bom, tudo isso aqui é verdade. Agora faço de novo a pergunta. Cuidado, hein? Não vai entender que isso aí agora é conjunção. Você precisa fazer sempre essa perguntinha com você mesmo. Ao se deparar com uma proposição composta, com uma sentença completa, você vai fazer a seguinte pergunta para você. Mentalmente, que tipo de conectivo lógico eu tenho aí? Porque senão você pode correr o risco de aplicar nessa segunda, por exemplo, a técnica que você aplicou lá na primeira. E a primeira é uma conjunção, aí você vai dançar. Então, que tipo de conectivo nós temos na segunda? Nós temos aqui uma condicional. Se, então, temos uma condicional. Se Carlota pagou, então Augusto também pagou. Ora, se nós temos aqui uma condicional e está dizendo que ela toda é verdadeira, nós temos um probleminha. Vocês se lembram da tabela verdade da condicional? Nós estudamos que a condicional, ela é falsa somente em uma situação, quando a primeira proposição simples for verdadeira e a segunda for falsa. Repetindo, a condicional, ela somente é falsa quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Nas três outras situações, ela será verdadeira. E aqui vem um probleminha. Puxa, professor, em geral quando eu coloco essa questão, puxa, professor, o que eu faço agora? Porque o autor me disse que o todo é verdadeiro. O todo é uma condicional, mas existem três situações nas quais a condicional é verdadeira. O que eu faço nesse caso? Sim, realmente, eu vou colocar aqui, eu vou fazer questão de colocar aqui
a tabela verdade da condicional. Você vai ver que não está difícil. Não está difícil. Nós sabemos que a condicional, ela somente será falsa quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Nas demais situações, em todas elas, a condicional será verdadeira. Por exemplo, se a primeira for falsa, a segunda for verdadeira, ela será verdadeira. Se ambas forem falsas, aquela polêmica que eu mostrei aqui, ela será verdadeira. E ela também será verdadeira se ambas forem verdadeiras. Bom, a gente não pode aplicar a primeira situação, não podemos aplicar a primeira situação, porque a primeira situação é falsidade e o autor nos disse que o todo é verdadeiro. A questão é, qual dessas três outras situações nós deveremos aplicar? Pessoal, é só você obter informações que você já concluiu, certezas que você já teve nas proposições anteriores. Por exemplo, olha, eu tenho aqui, se Carlota pagou, então Augusto também pagou. Eu tenho duas proposições simples. Eu tenho Carlota pagou, a primeira proposição simples, e tenho a segunda, Augusto também pagou. Pessoal, eu já sei que Carlota pagou é verdade. A partir da primeira proposição composta, eu já sei que é verdade. Olha lá, Carlota pagou é verdade. Porque a anterior, ela é uma conjunção, e a conjunção é verdadeira quando ambas são verdadeiras, não é isso? Então eu já sei que Carlota pagou é verdade. Então vem aqui, olha, Carlota pagou, é a minha primeira proposição simples desta proposição composta, que é uma condicional, eu já sei que é verdade. Olha, vocês estão vendo aqui? Nas três situações em que o todo é verdadeiro, somente em uma situação aqui, você vai ter a primeira verdadeira. Não é isso? Então a segunda terá que ser verdadeira. E se você não quiser mexer, se você não quiser se preocupar com a tabela verdade, até porque vai tomar tempo na prova, durante a prova, vai tomar tempo seu para você escrever a tabela verdade. Eu disse que não é preciso, porque nós não precisamos memorizar, muito menos escrever isso aí na prova, porque nós sabemos raciocinar. Observem, eu já sei que se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, uma condicional terá o todo como sendo falso. Olha, gente, mas aqui eu tenho a primeira verdadeira, Carlota pagou, a segunda será verdadeira ou falsa? Exatamente, a segunda, logicamente, também será verdadeira. Porque se a segunda fosse falsa, levaria o todo a ser falso. E o autor me disse que o todo é verdadeiro. Então a segunda também é verdadeira. Logo, eu tenho Carlota pagou, é que eu tenho uma outra certeza. Augusto também pagou. Então a minha terceira certeza, que eu vou colocar aqui, a minha terceira certeza, Augusto também pagou. Então, como é que fica a questão? Bom, as minhas certezas são essas. Berenice não pagou, Carlota pagou e Augusto pagou. Quais são as minhas alternativas aqui no nosso slide aqui? Considerando que os três falaram a verdade, ok, nós utilizamos isso aí, é correto afirmar que, letra A, apenas Berenice não pagou a sua parte. Realmente, a letra A é a correta. Apenas Berenice não pagou, Carlota pagou e Augusto também pagou. Gostaram dessa aí? Nós vamos ver a próxima questão, né?